adesão do Supremo, isso só seria possível passando pelo Parlamento, é isso que nós entendemos. Agora os Correios estavam numa ameaça de greve, não sei se entraram em greve. Agora, vocês sabem como é que estão os Correios, né? Que foi feito com eles, né? O mensalão começou nos Correios, lá atrás, e sempre foi um local onde havia apadrinhamentos políticos lá dentro e foi saqueado o Correio, o fundo de pensão, foi saqueado. O Correio, os funcionários perderam muito, aumentou inclusive a contribuição deles para poder honrar aí as aposentadorias. É problema que a gente tem que resolver. E o Fernando Peixoto é uma pessoa que foi para lá para exatamente ajudar a fazer o melhor para o Correio. No momento ele está fazendo o melhor, tentando aí tornar o Correio, recuperar a credibilidade que eles tinham antes do PT. Presidente, o Estadão mostrou hoje que a Caixa repassou só 2% de empréstimos para o Nordeste. Sim. Que teria sido uma determinação do presidente, do Guimarães. Já pretende conversar com ele? Não, olha só, dá a entender o editorial, a capa da São Paulo, que nós estamos discriminando o Nordeste. Não, já acabei de conversar com ele, não é isso, houve um equívoco, né? Nessa informação. É que as prefeituras do Nordeste são as mais inadimplentes, que tem mais problemas. De consequência, a Caixa tem que ter uma garantia para emprestar. Só o nordestino ele amamos, professor. Não, tudo bem, valeu. Então tá bem claro, né? A gente não faz discriminação, nem quem é o prefeito, qual partido daquela prefeitura a gente discrimina. Mas agora dá a entender que nós estamos discriminando, não é verdade isso aí. Mas pelo levantamento que o jornal fez, há vários pedidos dos estados e municípios do Nordeste e a Caixa não liberou, enquanto de outros estados foram liberados. Depende, aí tem que entrar no particular, né? A data que entregou, se cumpriu as exigências. Eu acabei de falar com o Pedro, se você quiser, eu posso até botar no Viva Voz aqui, ele conversa contigo sobre esse assunto. Quer? Viva Voz? A gente pediu. Você quer Viva Voz? Fala com ele agora aqui. Pega meu telefone. Não desliga meu telefone não. Tá. Continua gravando aí. Tá. Geral, agora está analisando o afastamento do Deltan por conta dos afastamentos das mensagens, exato, contra o STF. O senhor é a favor do afastamento? Aí tá forte, né? Como uma vez uma pessoa que estava trabalhando comigo, né, respondeu um telefone e uma pergunta difícil, ele respondeu: isso não está na minha ossada. Eu respondo da mesma maneira: isso não está na minha ossada. Falou? O senhor entende que a investigação de permanecer à frente da investigação da Lava Jato? Oi? Não, eu não me meto nisso aí, são poderes independentes. Não tenho qualquer interferência nessa questão. Não vou prestar esclarecimentos ao Supremo sobre a morte o próprio ministro, né? Eu não tenho essa obrigação. Agora, só transcrever o que eu falei para vocês aqui, que eu falei demais para você. Me responda. O que eu tive conhecimento na época, eu ofendi o pai dele? Não ofendi o pai dele. O que eu tive conhecimento na época, o assunto foi esse. E ontem, por coincidência, eu recebi, não gravei vídeo com ele, estava exaltado, queria gravar um vídeo comigo, o filho do jornalista Regis, que morreu fruto de uma bomba no aeroporto de Recife em 66. E quem botou aquela bomba foi a turma da Ação Popular, a qual integrava o filho o pai do presidente da OAB. Ele tinha 14 anos, se não me engano, naquela época era jovem, mas eu tenho uma matéria da Veja, vou mostrar para vocês, na página amarela. Na página amarela não tem como o cara fugir, nem como a imprensa distorcer nada ali, dizendo que, em especial no Rio de Janeiro, arrebanhava a garotada com 14 anos de idade nas escolas. Isso é uma verdade, a verdade dói, machuca. Tá certo? Agora eu lamento todas as mortes que tiveram dos dois lados. Se não tivesse aquela vontade de plantar o comunismo no Brasil, não teria acontecido nada disso. Tivesse aceitado a normalidade que acontecia, nada teria acontecido. Então o senhor não se vê obrigado a prestar esclarecimento, presidente? Eu não respondi isso, tá vendo só? Então, perfeito, o senhor vai prestar esclarecimento necessário? Mesmo eu não sendo obrigado, eu presto. Eu não falei nada demais, eu vou entregar o vídeo e vou fazer a degravação e mandar. Eu confio no vídeo é o da live que o senhor fez. Quer falar com o Pedro? Tem a live e tem aqui com vocês também. O STF pediu cópia das conversas saqueadas, o ministro Moro ia destruí-las, mas Pô, cara. o senhor acha que tem
Não está na minha ossada. Pronto, final, pô. O que eu vou me intrometer? O que eu vou me intrometer no Supremo, cara? Eu já tenho problema demais pra resolver, cara. Olha, quem não pegou é a alçada. Eu tô alçado de sacanagem, ok? Presidente, na medida em que as provas, na verdade, forem consideradas válidas e incriminarem os hackers, elas também, de alguma maneira, acabam considerando que as denúncias, o conteúdo que foi repassado por meio do Intercept da Folha de São Paulo e da revista Veja, se confirmam. Se isso de fato acontecer, o senhor acha que o ministro Sérgio Moro tem condições de permanecer à frente do Ministério da Justiça nessas condições? Até o presente momento eu não tenho problemas com o Sérgio Moro. Tá certo? Ele, no meu entender, prestou um grande trabalho à nação há pouco tempo atrás, né, mostrando as entranhas da corrupção aqui no Brasil. Não posso falar nada mais além disso. Já falei para vocês, né? Tive um rápido contato com ele antes das eleições, a pé de mão no aeroporto, que ficou mal entendido, terrível. Tá certo? E depois um telefonema que ele me deu quando eu estava em Parnaíba, minha cidade, terra de Monsanto. Isso. Vamos fazer Monsanto, lá, o Monsanto está sendo 10. Minha mãe, quer dizer. Nós vamos competir com Petrolina ou vamos nos alinhar com Petrolina para exportação de frutas, vai ter uma irrigação maravilhosa lá. E devo estar lá esse mês ou não? Devo estar em Petrolina esse mês. Você é de lá? Sou de lá. Vamos nos encontrar lá, pô. Tá ok? Quem sabe você me paga um café na tua casa aí. Mas eu nasci lá. Eu não sei, o que tá falando aqui? Pedro! Não, peraí. Ô Pedro, eu tô com uma penca de jornalista do meu lado aqui, questionando a questão de um percentual pequeno de empréstimo para prefeituras da região Nordeste. Posso botar no Viva Voz? Ó, Viva Voz, Pedro autorizou aqui para saciar aqui a nossa imprensa logo cedo aí. Pois não, primeira pergunta aí. É isso que responda essa questão que te passei, Pedro. Tá ótimo. Não existe nenhuma indicação para não favorecer uma região ou outra, isso não existe. Pelo contrário, no Caixa Mais Brasil a gente começou pela região Norte e Nordeste, de 40 finais de semana, só agora no 22º a gente está em São Paulo. Nós esse ano liberamos muito mais dinheiro, inclusive para a região Nordeste. O que acontece é que você tem uma série de esteiras de análise. Nesse momento nós estamos analisando inclusive um Finisa para o estado da Paraíba e para a cidade de São Luís. Então não há esse 2%, 2,2% não é nem algo que nós reconhecemos. Então isso daí, presidente, é algo que simplesmente pegaram um dado específico, mas vai ser normalizado. Agora, se é 20%, se tem que ser 15%, essa é uma análise técnica. A Caixa Econômica Federal é o Banco da Matemática. Tá ok, Pedro. Obrigado. É igual o desmatamento aí. Valeu. Obrigado aí. Só mais uma pergunta. A questão da demarcação. Um abraço, até mais. O Supremo decidiu ontem que a demarcação tem que ficar FUNAI, que o senhor não poderia ter reeditado uma medida provisória no mesmo... Teve uma falha nossa, eu já adverti a minha assessoria, teve uma falha nossa. A gente não poderia, no mesmo ano, fazer um MP de uma assunto que estava dizendo. Houve falha nossa, já. Falha minha, né? É minha, porque eu assinei, pô. Aqui a questão foi eu. Considero acertada, sem problema nenhum. Não é questão de reservas indígenas. Nós temos que resolver esse assunto. Não dá para continuar assim. Tá? Nós temos, por exemplo, que explorar potássio na foz do Rio Madeira. Nós exportamos quase 100% do potássio da União Soviética, da Rússia, né? E temos problema lá com reservas indígenas. O índio tem que ser dono de fato da sua terra. Explorar, garimpar se quiser, com lei, plantar, arrendar, explorar turismo. Tá? Tem aldeia indígena aí que o pessoal pode ficar numa boa explorando turismo na sua área, mostrando a sua tradição, sua cultura, riqueza, maravilhas naturais. Hoje o Datafolha mostrou que 86% da população contra a garimpagem. Datafolha? Puta merda. Não, mas pode ser. Eu acredito que possa ser um número realmente compatível. Que não é, pro lado de cá, quando se fala em garimpo, vem a imagem do cara com jato d'água desbarrancando tudo, né? De vez em quando alguém com escafandro no fundo do rio. Não é assim esse garimpo. Esse garimpo é o industrial, pô, geralmente, né? Não é assim. Agora o garimpeiro,
eu não sou historiador não, tá? Mas tudo que nós devemos do oeste de Tordesilhas para cá, Tordesilhas foi 1494, se eu não me engano, Tordesilhas. A América foi 492, olha só, o pessoal estava descobrindo já, certo? Que essa parte de cá era muito, muito rica, né? Depois, 1700 e pouco, 750, foi revogado o Tratado de Tordesilhas. Mas devemos isso àqueles que no passado tinham espírito de garimpeiro. E o que acontece? O garimpeiro tudo pega mal pro Brasil, tá? Agora o pessoal lá de fora, quando fala em floresta, né? Eles não falam da floresta dele, fala da nossa. Fala da nossa mata ciliar, mas não fala da deles, que tem 2 palmos apenas. Tá certo? Agora, esse jogo é grande, é comercial, é tudo para se imaginar, é muito grande. Até para um dia tornar essas reservas indígenas novos países aqui. Agora, o garimpeiro, meu pai já garimpou por um bom tempo, eu peguei essa febre, sempre andei na minha Brasília, né, que eu comprei em 77, com uma bateia, um jogo de peneira. Depois que eu me casei, quando parava num canto qualquer, não tinha essa violência toda no Brasil. E minha jovem esposa reclamava, quando vinha o riozinho eu parava e ela dá uma faiscadinha só, é uma febre isso aí. E o garimpeiro vive disso, são seres humanos, se você não regulamentar, não legalizar, eles vão continuar fazendo isso. Tá? Explorando às vezes, né, de forma inadequada. O que nós queremos? Dar dignidade ao garimpeiro, fazer o casamento da exploração sustentável, o meio ambiente, e evitar o uso de mercúrio que em parte existe. É isso que nós queremos, mais nada. Presidente, reforma tributária, tem previsão de... Agora, desculpa aqui, só eu complementar aqui. Você pode ver, eu estou devendo para vocês, eu quero passar os dados concretos desse roubo de ouro. De onde veio, para onde foi, e o que é mais importante, vocês querem saber. Quanto fica de imposto no Brasil, meu Deus do céu? Eu quero mostrar para vocês, cada quilo de ouro, quanto fica aqui. São empresas, uma empresa de fora do Brasil. Nada contra, fez contrato, vamos honrar. E agora, por que o garimpeiro não pode tirar também o seu ouro ali? O projeto vai ser muito... Não posso garantir. Eu não posso garantir porque envolve muita coisa. E eu costumo conversar com alguns parlamentares nesse sentido, para não ter um impacto no parlamento. O que eu tenho vontade de fazer, eu tenho conversado. Antes de apresentar um projeto polêmico, né, a gente publicar em olha, projeto de lei, publicar proposta de projeto de lei, o anteprojeto de lei, para ter críticas. Tem coisa de mandar para o parlamento, chega com menos. Essa é uma ideia, Dá para a opinião pública, para dar sim. Até para ver. Conversas que o senhor já está tendo com alguns parlamentares, o senhor acha que o caminho... Não conversei com o parlamentar durante a pré-campanha e a campanha também, em especial quando estive no Pará, né? Tive várias cidades no Pará. A questão também em Roraima é muito claro isso daí. Tem rios ali limítrofes do Brasil com outros países que o pessoal começa a tirar ouro do teu lado, quando percebe a fiscalização, anda 20 metros, passa por lá de lá e está tudo resolvido. E nós queremos, até já conversei com o Pedro da Caixa sobre isso aí, se poderia fazer uns pontos de onde o garimpeiro pudesse vender o que ele produziu, ouro e diamante, juntamente com o pelotão do Exército do lado. Está bastante conversado isso aí. Presidente, o senhor, quando era deputado federal, apresentou uma emenda junto com o seu filho Eduardo Bolsonaro, defendendo aí a não vinda dos parentes dos cubanos que prestavam serviço aí para o Mais Médico. O senhor mudou de ideia? Porque o discurso do senhor foi em outro sentido. O meu projeto de emenda era para trazer a família. Mas que não pudessem trabalhar, né? Os dependentes não podiam trabalhar. Não tem nada disso. Jamais eu escreveria uma coisa no projeto. Mas vai o cubano aí, traz a esposa. Se ela quiser trabalhar, sem problema não. O que eu defendi, junto com o Conselho Federal de Medicina, até tive com eles ontem, era que pudesse trazer a família, recebesse o salário integral. Acho que é só aí, tem mais um item que eu esqueci aqui, basicamente isso aí. Agora nós temos quase 2.000 cubanos aqui dentro, que eu tenho conversado com o Mandetta, né? Que existe reação de outro setor da sociedade, né? Seria ele ficar no máximo mais 2 anos como médico em locais onde seria determinado pelo governo, acabou os 2 anos, faz o revalida, ou faria um revalida agora intermediário, não sei como é que seria isso aí, revalida presencial, tá? Para poder ficar os 2 anos, até para não ficar jogado por aí esses caras, porque esses caras fugiram de uma ditadura, pior, eu não sei se é pior, né? Acho que é pior do que a venezuelana. A intenção são seres humanos, falei durante a campanha, tive com alguns cubanos que dariam asilo para eles, pode nos buscar que a gente
gente dá esse visto para eles e queremos que eles sejam inseridos na sociedade. Eu acho que grande parte deles casaram, juntaram, tiveram filho aqui, o que é natural. A ditadura cubana separou famílias, separou esposas e filhos, fizeram uma covardia. E eu não vi ninguém falar que aquilo era um ato desumano, não vi o Ministério Público do Trabalho questionar a questão salarial deles também, a condição como vivia, não vi. Tá certo? Alguns jornais disseram que o senhor desistiu de extinguir assim, isso iria mudar a agência. Não, por um momento, tem um decreto para vir para Brasília. Já começou a pressão para não deixar tudo como está. Tá certo? Já apresentou o rascunho, uma versão parecida com o dinheiro da Lei Rouanet. Está sendo estudado ali. Mas então a ideia se eu puder recuar, eu recuo. Quantas vezes você fala que eu recuei? Tá? A ideia é manter a Ancine hoje. Tem a questão do audiovisual que emprega muita gente, então tem que ver esse lado, não é apenas a Bruna Surfistinha. Tá, se fosse aí 40 anos atrás, eu tava vendo o filme da Bruna Surfistinha. Hoje eu não vou ver não, fica tranquilo. Tá aqui. Agora o que não pode é dinheiro público para esse tipo de filme. Tá? Não é censura, não proibir. Eu não estou falando que vou censurar isso aqui, até que eu não tenho poderes para isso, agora com dinheiro público não. Talvez tirar o fundo de fomento da Ancine. Existe a possibilidade, conversei com o Paulo Guedes, daí se pintou a história ali de redirecionar. Eu falei, não, que se puder extinguir o imposto, extingue, acaba com o imposto. Acho que o Estado, minha opinião, né, pode não ser mais gente tá do meu lado, tem gente muito mais inteligente do que eu, sei disso, tá certo? Para dar uma nova direção. Presidente, só a questão do parentes cubanos é que tem aqui as notas está aqui virado. Eu falei o quê? Fala aí. Preste atenção, está na medida provisória. Cada médico cubano pode trazer todos os seus dependentes. E a gente sabe um pouquinho como funciona a ditadura castigo. Então cada médico vai trazer 10, 20, 30 gente para cá. Ah, bom, tá, você tem razão. Por exemplo, da Venezuela, 70 mil cubanos aqui dentro. Você tem razão. Eu estava me referindo não à família, ele, a esposa e filhos. Se puder trazer parentes, vai trazer primo, tio, sogra. Tadeu, vai trazer, daí vira bagunça, na verdade 50 cada um. A exemplo daquela questão da Baía dos Porcos do passado, quando Cuba mandou não sei quantos milhares para os Estados Unidos. Então a ideia não é essa. Se bem que Cuba jamais liberaria o seu povo para sair do país. Jamais faria um programa, né? Brasil, ame ou deixo. Jamais, tá certo? Presidente, como tributária, quando é que envia para o Congresso? Isso depende da equipe econômica. Deixa passar o segundo turno, né? Pessoal, obrigado aí. Obrigado. Obrigado, José.